Amigos queridos, que as doces vibrações do amor de Jesus nos envolvam nesta hora. Que o pensamento misericordioso do Mestre nos alcance, alentando de esperança e paz os nossos corações, para que juntos em seu nome, Senhor Jesus, possamos estar conscientes das retas seguras traçadas para percorrermos por caminhos iluminativos, pelas retas seguras das leis de Deus que balizam nossa existência na Terra e nos conduzem a sermos espíritos melhores a cada dia mais. Jesus, Mestre amado, que os seus mensageiros, abnegados tarefeiros da vossa seara, possam continuar espargindo por todos nós as infinitas bênçãos que nos mantêm revigorados na fé e preparados para servirmos em seu nome. Que possamos estar a serviço do bem onde quer que estejamos, a todos aqueles que nos cruzarem o caminho, a todos aqueles a nós confiados, concedidos pela justiça de Deus para os reencontros de construções de sentimentos felizes. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, e quando titubeantes ou vacilantes, mãos amigas possam se estender em benefício de todos nós. Confiantes e pacificados, Senhor, sentindo a presença honrada e amiga dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, em seu nome, Senhor, e em nome dos bons Espíritos, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados os humildes. Jesus coloca a humildade como a base fundamental sobre a qual se erguem os nossos outros sentimentos. E ela passa a ser, nesse momento, o motivo das nossas mais profundas reflexões para nós entrarmos na dimensão real de quem somos, né? É muito importante, nesse momento da existência, nós entendermos quem somos. Vamos montando um perfil das nossas principais características, né? E essas características revelam ainda as nossas limitações. E, portanto, o bem que nós realizamos, ele ainda é muito relativo, porque esbarra nessas grandes imperfeições da nossa personalidade. Então, finalizando o último parágrafo do orgulho e do egoísmo, ou melhor, do orgulho e da humildade, o parágrafo número 12 diz assim: é uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel. Esse espírito, ele tem um significado muito relevante na prática da caridade aos enfermos. E então ele tem toda a condição para poder dizer o que vai dizer para nós hoje, né? Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Só essa frase, né, nos dá a dimensão real de quem somos, né? Porque nós, muitas vezes, ainda estamos na justificativa das nossas imperfeições. Se alguém ou nós mesmos percebemos a nossa imperfeição,
nós primeiro justificamos. E quando a gente quer explicar por que reagiu assim, nós estamos dizendo: eu ainda quero permanecer no mal em mim. E este mal em mim é o que me faz passar mal. Porque nós passamos mal de tantas formas, não é mesmo? Então, todas as vezes que nós estamos passando mal, é o mal que há em nós que está bastante expressivo. Então, quando eu justifico ou o egoísmo, ou o orgulho, ou qualquer outra característica preponderante, eu justifico, vou explicar por que eu agi assim, eu estou deixando de considerar que aquilo é um mal e que ainda quer permanecer em mim. Por isso que ele disse: pobre raça humana. Retoma coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita. Deus te envia um poderoso remédio para teus males. Deus te envia um remédio, um socorro inesperado na tua aflição. Mas para que a gente possa ver nas adversidades do caminho o remédio e o socorro, nós temos que ter um princípio de humildade. Do contrário, nós vamos nos rebelar contra o remédio, vamos nos rebelar contra o próprio socorro que nos chegou. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas de tua passageira existência, são pouca coisa perto da eternidade. Então, os espíritos que já superaram a nossa dificuldade, eles têm autoridade moral para vir nos revelar, com a autoridade da experiência própria deles, quanto às vaidades e às grandezas de tua passageira existência. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos desse mundo. Todos nós conhecemos essa frase de Jesus, todos nós cremos nisso, todos nós estamos convencidos disso. Mas, segundo Emmanuel, não estamos convertidos nisso, apenas convencidos disso. E não estando convertidos na humildade, essas afirmações ainda não reverberam em nós porque nos falta experiência. Quando que o espírito vai se converter e sair apenas da conscientização? Quando ele tiver experiência sobre este valor. Do contrário, são informações que a gente pode ler e até chorar. Alguém pode um bom orador pode nos falar sobre isso, nós irmos às lágrimas e pronto, chegou na esquina, eu volto no meu estado. Porque aquilo precisa encontrar dentro de nós um plug de referência de trabalho naquele sentido. Aí sim começa a fazer. Quando a gente fala que para a gente se conhecer, nós precisamos ter um mínimo de experiência no bem, um mínimo. Porque do contrário, tudo que nós virmos não será realidade, será uma interpretação. Então esses espíritos vêm nos dizer: eles te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos desse mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos é também aquele que será mais amado nos céus, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, 1862. Então, os espíritos nessa mensagem mostram a nossa pequenez e tantas vezes, né? Ontem nós falamos sobre isso, que hoje é uma tônica da grande maioria de nós, né, amigos? Ter medo de não ser aceito, sentir-se rejeitado.
ter receio da solidão, do abandono. Então, querer ser reconhecido é o mesmo núcleo de temática existencial. A pessoa não me valoriza, aquelas pessoas não me reconhecem, eu faço tudo, mas ninguém vê. Mãe de família tem muito isso, né? Quase se mata e ninguém acha que ela fez nada, né? Ninguém valoriza, ninguém... Então, assim, essa necessidade que a grande maioria de nós temos, né? É uma necessidade muito ainda imatura do espírito, que tem dificuldade de amar. Porque aquele que tem afetividade, porque o amor é uma expressão tão superlativa, vamos dizer assim, quem tem sentimentos bons pelas pessoas, não sente isso. Porque já desenvolveu o prazer de sentir pelo outro, e não do outro sentir por nós. Por isso que Jesus mostra, né, que ame você primeiro, né, para ser desamado. Então, quando a queixa vem, quando a gente vai dizer assim, mas ninguém me reconhece, ou gosta, ou valoriza, tal e tal, o que nós estamos dizendo? O que será que nós estamos dizendo? Eu não tenho tido construções de sentimentos felizes com as pessoas. Isso é a verdade. Eu não tenho tido construções felizes. Então, qual é o objetivo urgente para isso? Eu me pôr naquele dia mesmo, né? Naquele mesmo momento, naquela mesma oportunidade, a construir simpatia. A pessoa não precisa saber que nós gostamos dela, nós é que precisamos sentir. Nós não precisamos ir lá e falar, olha como eu gosto de você. Não é isto, mas nós precisamos sentir. Nós estamos há mais de 30 anos na evangelização de espíritos, todos nós que iniciamos na década de 90, 1990, nós estamos recebendo o influxo divino de Eurípides Barçanufo nos mostrando que nós não nos amamos porque não vemos o outro como espírito. Por quê? Porque também não nos sentimos como espírito. Porque para eu me sentir como espírito, verdadeiramente, não é eu falar assim, eu sou um espírito. Eu preciso estar sob o influxo da consciência e não sobre as intempéries da anterioridade. Olha que diferente. Quando nós estamos com a consciência mais expandida, porque o pensamento está dinamizado pelas forças do bem e que nós buscamos auscultar essa instância e abre-se um canal contínuo entre a consciência e a memória, isso é plenamente possível, não é uma coisa teórica, ideológica, isso é de agora, do nosso dia a dia. Quando esse fluxo divino que verte da consciência vai desacomodar as nossas questões da anterioridade, a gente vai ter conflito, vai se debater, vai sofrer para resolver que o homem novo nasça em nós, né? Esse é o princípio da estruturação da humildade. Então, quando esse trabalho não se faz, quando eu não me sinto vivendo como espírito, ou seja, regida pelas leis ou pelos valores morais construídos por nós na nossa consciência, como que eu vou ver o outro? Eu não vou ver o outro como espírito, eu vou ver o outro através da minha pequenez. Se a minha característica é a prepotência, a invigilância, o autoritarismo, a crítica, o ciúme ou a inveja, se a nossa característica predominante for uma dessas, é com isso que eu vou ver você e é com isso que eu vou interpretar você. Entendam bem isso. Por que que uma pessoa gosta tanto dele e o outro não gosta dele? É filtro, gente. 10 pessoas gostam de uma mesma pessoa e 20 pessoas não gostam daquela mesma pessoa. O que acontece com a maioria que não gosta daquela pessoa? Projeção. Bom, se a característica é o ciúme, o outro tem a inveja, o outro tem o autoritarismo, sei lá, todas as, né, que nós já sabemos. Se isso prepondera em mim, eu não vivo como espírito. E eu vou perceber o outro através da minha característica e não dele.
para eu me isentar da minha característica, para transpassar a personalidade do outro e perceber a grandeza do espírito que ele é, eu preciso estar vivendo conforme meus valores morais. Isso é uma dinâmica que a gente vai poder falar muito tantas vezes. As pessoas têm nos perguntado bastante sobre como fazer isto, né? E nós precisamos fazer esse movimento interno de alma, né? Nós trouxemos um trecho de Emmanuel, naquele livro, O Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, né, que é uma coletânea de mensagens de Emmanuel, que chama Humildade de Espírito. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. O que é o pão da vida, né? São as circunstâncias reencarnatórias que eu devo passar. Por que são amargas? São amargas porque não desenvolvemos sentimentos de gratidão por estarmos tendo a lucidez de passar aquele momento difícil como sendo uma cirurgia moral. Às vezes uma dor, amigos queridos, ela tem a intenção de remodelar coisas profundas no nosso perispírito. Então, amealharás recursos amoedados a mancheias, entretanto, se te não dispões a usá-los, edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve converter-te-ás em prisioneiro do ouro que amontoastes, erguido assim à feição do próprio cárcere. Os bens da terra nos são conferidos para serem multiplicados na forma dos talentos. Então, quanto mais recursos amoedados, como diz Emmanuel, mais nós temos a responsabilidade de multiplicação do bem, e não de reter o bem, porque reter o bem faz parte dos traços do egoísmo da nossa personalidade. E nós recebemos como oportunidade os bens da terra para que sejam bens que geram progresso para a sociedade, para os espíritos, né? E quando isso não acontece, nós somos prisioneiros dos tesouros, entre aspas, perecíveis. Quando a gente era criança, nem sei se tem mais isso, tio Patinhas. Tio Patinhas era um exemplo disso. O tio Patinhas parecia ser econômico, mas ele era retentor e morria de medo de perder uma moedinha. Então ele ficava pousado sobre os seus tesouros perecíveis. E Emmanuel vem trazer isso, olha. Em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguido assim à afeição de teu próprio cárcere. Era ilustrativo para a criança, mas é o que Emmanuel está dizendo assim. Onde o espírito está preso? Encarcerado naquilo que tem. E que não precisa ser muita coisa, né? Então, outra coisa que nós receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, transformar-te-ás pouco a pouco no empreiteiro inconsciente do crime, que favoreces a própria ilusão, buscando incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Outra questão do mundo importante, porque tudo é bom, o recurso amoedado é bom, você ter a autoridade, os espíritos, é diferente do autoritarismo, que é uma doença da personalidade. Mas nós podemos dizer, essa pessoa é uma autoridade naquilo que faz.
porque ela é um espírito arquissecularmente experiente no que faz. Ela tem uma autoridade, que é diferente do mando, do poder, do autoritarismo, né? Que são doenças do personalismo. Então, o espírito que vem com experiência, em alguma área mínima que seja, né? Porque cada um tem uma experiência diversificada na sua área de competência, né? Às vezes a gente vê um homem no campo, e a gente que está todo dia olhando eles aqui, a gente fala assim, olha, esse espírito há séculos faz isso. Há séculos, ele tem um domínio disso, está entranhado na sua experiência evolutiva. Isso nos causa bastante admiração, né? Nos causa, assim, uma satisfação íntima de perceber que valor é esse, né? Mas isso tudo são talentos para construir a humildade. Porque quando esse recurso, vamos supor, o mandato de autoridade entre as criaturas terrestres, inspirado, procurando a inspiração do Evangelho de Jesus, este talento, que é a experiência prévia do Espírito, já vai multiplicar na justa fraternidade. Olha que importância, mas se o espírito que tem muita experiência em alguma área não se ancorar no Evangelho de Jesus, estes talentos não vão gerar fraternidade. Pode gerar vaidade, pode gerar uma série de situações que vai criar uma derrocada moral outra vez aquele espírito. Então, os talentos que lhe foram conferidos não foram multiplicados em fraternidade. E por isso, nós entramos no favorecimento das ilusões do mundo, porque muitas vezes nós estamos com o nosso talento, que é aquele coisica minúscula, né? É uma fagulhinha que Jesus falou, olha, vai multiplicar esse, às vezes está enterrado, porque nós estamos fazendo sem sentimento, nós estamos fazendo sem gratidão, nós estamos fazendo o tempo todo não querendo mais fazer, o tempo todo reivindicando coisas, então esse talento não está sendo multiplicado. E era tão piquititico, era o que a gente daria conta, a gente estagnou na queixa, nas ilusões do mundo e paralisou a multiplicação do talento. Isso revela, então, como está a nossa humildade. Erguerás teu nome no pedestal da cultura, contudo, se te não inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda inteligência é de Deus, depressa, te rojas ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. Todas as vezes, por exemplo, a cultura também, se o espírito é humilde, na cultura, ele vem para acender luz em benefício de todos. Olha que tarefa! O espírito culto, experiências seculares na cultura geral, ele vem para acender luz nas consciências, né? Ele vem para fazer que esse entendimento que ele traz gere benefício a todos. Isso tudo é a construção da humildade. Olha como o que Emmanuel traz a multiplicação dos talentos de forma sutil, como sendo a construção da humildade quando estes talentos estão a serviço de todos. É o prazer de fazer para todos, de incluir a todos, de beneficiar a todos, de envolver a todos. Os projetos de vida desses espíritos são sempre coletivos, não são projetos individuais, são espíritos que trazem o magnetismo para envolver a todos, dar oportunidade, cada qual nos seus talentos, né? Que uma das grandes sabedorias nossas para com a gente mesmo é saber o que é mesmo, onde é o meu melhor lugar para eu multiplicar os meus valores. Às vezes não é onde eu penso ser, aonde eu queria estar, mas aonde eu necessito estar para que esses valores sejam manifestados. Então, precisamos estar nesse
construção, né, da humildade, convencidos de que todo o poder é de Deus. Então, o que de divino há em nós? Há em nós a construção de valores morais que em cada qual de nós é diferente. Cada um de nós tem os seus valores morais, isto é a presença da divindade em nós. Quais são esses valores? Qual a expressão que ele tem que a gente desconhece, mas que os espíritos nos reconhecem por esses valores, e esses valores é que nos regem. E quando deixamos que esses valores nos rejam, nós estamos entrando nessa divindade que há em nós. Porque as leis divinas, nós já falamos isso inúmeras vezes, né? Como diz Kardec, um pensamento íntimo, onde as leis divinas se apresentam em nós. Então, a divindade, o fluxo divino, é acionar os valores da consciência. Tudo isso é para construir a humildade. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. Nós sabemos que o espírito, quando ele tem o valor, né, da humildade, ele nunca se menospreza, ele nunca se critica, ele nunca se deprecia, ele não sofre de baixa autoestima. O espírito humilde, jamais um espírito humilde vai falar: coitado de mim, eu nada sei, será que eu vou fazer? Eu não vou dar conta, isso e aquilo. Isso não é a humildade, né? É essa autodepreciação, porque assim como fazemos conosco, fazemos com todos. Não há nada que nós não façamos conosco que a gente não faça com o outro também. Também não é uma valorização daquilo que és, porque nós nada somos. Se falar somos poeiras, é grande para nós. Poeira já é muito mensurável para o que nós somos. Mas nós temos que ter a real percepção de quem nós somos. Olha, eu trago essa dificuldade, trago essas lutas íntimas, e vamos fazendo, e vamos construindo, e não vamos negando a multiplicação do talento. Então, lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. Saber perceber que a nascente de qualquer valor começou num processo de semente e que nós estamos bastante semeados pela misericórdia de Deus, de todos os valores superlativos. Não desdenhes, pois, servir, aprendendo com o Mestre Sublime, que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação, e serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas dos céus. Então, esses conceitos, que hoje podemos dizer milenares de Jesus, estão inoculados em nós como as marcas do Cristo, adormecidos em estado latente como a semente. Mas se nós todos os dias injetarmos força e bom ânimo nestas sementes, elas se expandirão em nós, porque já estão plantadas. Nós não somos espíritos primitivos a ponto de não termos a nascente do amor em nós. Ao contrário, nós somos espíritos, aqueles de nós que elegemos a doutrina espírita, nós somos espíritos que já temos consciência de que o Evangelho é para ser vivido hoje e não mais no porvir. Então, ficamos com essa mínima reflexão e vamos fazer a prece.
Amigos queridos, sob o influxo divino do amor de Deus, nos encontramos, sentindo as vibrações misericordiosas de Jesus, aqui expressadas pelos seus prepostos de amor na terra, para tão somente agradecermos por tudo que a vida nos oferece. Queremos agradecer, Senhor, aos amigos que a vida nos empresta, que nos toleram falhas e defeitos e que equilibram nossos passos imperfeitos, trazendo paz e luz aos nossos corações. Ternos amigos, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles nos acerena em nossos dias de dor. Mãos amigas se estendem para nos soerguer, corações amigos a nos acolher em nossos dias tristes. Ombros seguros nos quais podemos respaldar o nosso espírito. Ternos amigos nossos, estes que reencarnaram conosco, nos sustentando a pequenez, estes que nos oferecem os seus caminhos para trilharmos juntos, formando a grande família universal. Nós agradecemos, Senhor, não somente as horas felizes, onde somos contemplados pela alegria e pelo amor, mas te agradecemos igualmente, Senhor, as horas menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé e a exemplificar o amor. Ampara-nos nesta hora, Senhor, envolvendo a todos que se encontram registrados em nossos cadernos de vibrações, para que o alento e a esperança atinjam todos os corações. Encerramos o nosso Evangelho desta manhã dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre. E que assim seja.